Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde exploramos as maravilhas da natureza, da história, da ciência, da tecnologia e também apresentamos curiosidades do mundo todo. Hoje vamos falar sobre história. Você já se perguntou como era o mundo antes da Primeira Guerra Mundial? Você sabia que existia um império que dominava grande parte da Europa, da Ásia e da África? Pois é! Esse império era o Império Otomano, e ele foi um dos mais poderosos e influentes da história. Mas como ele surgiu? Quais foram seus principais feitos e por que ele acabou? Neste vídeo, vamos contar tudo isso e muito mais sobre esse império poderoso. Fique ligado e vamos aprender juntos. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber informações dos novos vídeos que postamos aqui toda semana. Tamo junto! Vamos pro vídeo. O Império Otomano foi fundado no final do século XIII por um príncipe turco chamado Osman I, que aproveitou o enfraquecimento do sultanato seljúcida, uma dinastia muçulmana que dominava a Anatólia, a região onde hoje fica a Turquia. Osman I expandiu seus domínios conquistando territórios bizantinos e formando uma dinastia que leva seu nome, os Otomanos. O nome otomano vem de Utman, que é a forma árabe de Osman. Os otomanos eram muçulmanos sunitas e tinham como objetivo difundir sua religião e sua cultura pelos territórios que conquistavam. Eles também eram excelentes guerreiros e administradores, e contavam com um exército de elite chamado de janízaros, formado por escravos, soldados nativos e filhos de cristãos capturados, convertidos e educados na religião islâmica. O Império Otomano atingiu seu auge nos séculos XV e XVI, sob o comando de sultões como Maomé II, Selim I e Solimão. Maomé II, também conhecido como Maomé o Conquistador, que tomou Constantinopla em 1453, pondo fim ao Império Bizantino. Selim I, o Severo, que foi o primeiro califa do Império Otomano, de 1512 até 1520, e que derrotou os mamelucos do Egito, anexando grande parte do Oriente Médio, e Solimão, o Magnífico, que ampliou as fronteiras do Império até a Europa Central, o norte da África e o chifre da África, também conhecido como Nordeste Africano. Nesse período, o Império Otomano era uma das maiores potências do mundo, tanto militar quanto culturalmente. Sua capital, Istambul, antiga Constantinopla, era uma cidade cosmopolita e próspera, onde conviviam diferentes povos, línguas e religiões. Os otomanos eram tolerantes com as minorias cristãs e judaicas, desde que elas pagassem impostos especiais e reconhecessem a autoridade do sultão. O império também se destacou nas artes, na arquitetura, na literatura, na ciência e no direito. No entanto, a partir do século XVII, o Império Otomano entrou em declínio. Vários fatores contribuíram para isso, como as guerras contra os russos, os austríacos e contra os persas safávidas, um dos maiores impérios iranianos após a conquista muçulmana da Pérsia. As rebeliões internas de povos como os gregos, os sérvios e os egípcios, a corrupção e a incompetência dos governantes, a perda de controle sobre as províncias e o atraso tecnológico e econômico em relação às potências europeias. O Império Otomano ficou conhecido como o homem doente da Europa, pois estava cada vez mais fraco e dependente das intervenções estrangeiras. A situação se agravou no século XIX, com o surgimento dos movimentos nacionalistas nos Balcãs e no Oriente Médio, que buscavam a independência ou a autonomia das regiões dominadas pelos otomanos. O golpe final veio com a Primeira Guerra Mundial, na qual o Império Otomano se aliou à Alemanha e à Áustria-Hungria contra a França, a Grã-Bretanha e a Rússia. Os otomanos sofreram pesadas derrotas militares e perderam quase todo o seu território. Além disso, foram acusados de cometer um genocídio contra os armênios, um povo cristão que vivia na Anatólia e que era visto como uma ameaça à integridade do império. Após o fim da guerra, o Império Otomano foi oficialmente dissolvido pelo Tratado de Sèvres, em 1920, que dividiu seu território entre as potências vencedoras e criou vários estados independentes ou sob mandato. No entanto, alguns nacionalistas turcos, liderados por Mustafa Kemal Atatürk,
resistiram à ocupação estrangeira e lutaram pela criação de uma república moderna e secular na Anatólia. Em 1923, após a Guerra de Independência Turca, foi proclamada a República da Turquia, que é o sucessor direto do Império Otomano. Ataturk nasceu em 1881 em Salônica, na Grécia Otomana, como Mustafa Kemal. Ele se tornou um oficial do exército otomano e se destacou por sua bravura e inteligência nas batalhas de Galípoli, Anatólia e Palestina, durante a Primeira Guerra Mundial. Após a derrota do Império Otomano na guerra, ele liderou o movimento nacional turco contra as potências aliadas que pretendiam dividir o território otomano entre si. Ele estabeleceu um governo provisório em Ankara e derrotou as forças invasoras na Guerra de Independência Turca. Em 29 de outubro de 1923, ele proclamou a República da Turquia, pondo fim ao Império e se tornando o primeiro presidente do país. Ele também adotou o sobrenome Atatürk, que significa Pai dos Turcos. Como presidente, ele iniciou um ambicioso programa de reformas políticas, econômicas e culturais, com o objetivo de modernizar e ocidentalizar a Turquia. Entre as principais reformas de Atatürk, podemos citar a abolição do califado e a separação entre Estado e religião, a adoção do alfabeto latino em substituição ao árabe, a concessão do direito de voto e de ocupar cargos públicos às mulheres, a criação de um sistema educacional laico e obrigatório, a promoção da ciência, da arte e da literatura e também a defesa da paz e da cooperação internacional. Atatürk morreu em 10 de novembro de 1938, com 57 anos, em Istambul. Ele foi sepultado no mausoléu de Anıtkabir, em Ankara, onde é homenageado por milhões de turcos todos os anos. Ele é considerado o herói nacional da Turquia e o pai da nação moderna. Seus princípios e ideais, conhecidos como Kemalismo, continuam a formar a base política e cultural do Estado turco. E assim termina a nossa viagem pela história do Império Otomano e da República da Turquia. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e aprendido um pouco mais sobre o Império Otomano. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também com seus amigos e se você quiser saber mais sobre outros países ou impérios da história, deixe seu comentário abaixo. Até a próxima!